4. A sombra do flamboyant. Na segunda-feira, 6 de dezembro, dia da Constituição Espanhola, me levantei cedo. Queria dar uma volta pelo jardim e percorrê-lo antes que os demais acordassem. Coloquei um moletom que não apertava minha cintura e saí. Eram 7 horas de uma manhã fresquinha. O sol começava a sair por trás da cordilheira que coroava a Orotava e coloria o vermelho das copas das árvores mais altas. Fui até a piscina, que na época estava coberta com uma abóbada de cristal, e entrei para ver a temperatura da água. Não é muito grande, mas a temperatura é boa. Outro dia tomarei um banho, disse para mim mesma. Sentei durante um tempo em uma das poltronas de vime que havia ao redor da piscina e contemplei a cor azul da água. Depois de um tempo, apareceu um homem na porta. Devia ter uns 50 anos, era de baixa estatura, com a cara muito enrugada e as mãos calejadas pelo trabalho no campo. "Bom dia, senhorita", saudou amavelmente. "Bom dia. O senhor é o jardineiro?" "Sim, senhora, mas durante o inverno só venho uma vez na semana. No verão venho mais dias, por isso não me viu até agora." "Cheguei ontem. Gosto muito das plantas e quero visitar o jardim. Há plantas que nunca vi." "A senhorita gostará. A senhora, a que faleceu, tinha como passatempo a jardinagem. Ela me presenteou com uns livros de botânica muito interessantes. As plantas, me dizia, são como nós, precisam de carinho. Se lhes der carinho, elas respondem com flores. É a sua maneira de falar." Com os braços abertos mostrou o jardim e com a vista percorreu a fileira de hibiscos que se estendiam pelos 2 lados da trilha que conduzia à piscina. Continuou. "Pobrezinha, eu tinha grande estima por ela. No dia em que faleceu, precisava ver como minha mãe chorava. E agora sua menina." Levantei-me e fui até a porta. O jardineiro continuou se oferecendo para me contar tudo o que quisesse saber. Havia um caminho em declive cercado por uma variedade de hibiscos, que ia da piscina até a casa. Como ele seguia ao que parecia o mesmo caminho que eu, disse-lhe: "Que ciclo as plantas seguem aqui?" Como fez cara de quem não entendeu, expliquei. "Me refiro ao fato de que agora no inverno as plantas normalmente ficam sem flores, nem folhas, descansando, letárgicas, para dizer de outra forma. Mas em Tenerife, tanto em dezembro como em maio, elas dão flores. Então, quando descansam, não se cansam de falar?" José, que era como se chamava o jardineiro, começou a rir. Depois me explicou que Tenerife era um paraíso tropical. Não faz frio nem calor, as plantas não murcham. As pessoas não ficam irritadas facilmente porque somos tranquilos, os alimentos são bons, e canários, papagaios, araras e outras aves andam soltas pelas ravinas. Não deve ser assim o paraíso? "Não sei", respondi rindo. "Nunca estive lá." O gramado bem cuidado foi interrompido por uma infinidade de parterres. Vi ao longe, na parte de trás da casa, uma árvore que me era muito familiar. "Tem uma corticeira também", comentei relembrando a que tínhamos no pátio de casa. "Sabe, José, que essa é a flor argentina típica? Qual é a daqui?" "Em Tenerife é Estrelícia. Veja, é esta aqui. É muito bonita, mas cresce devagar. A gente cansa de esperar até sair a primeira flor." Viramos para a direita e pude ver uma careta de aborrecimento no rosto de José. Não podia imaginar o que eu poderia ter feito para que ele mudasse tão bruscamente, até que falou. "Veja, devemos respeitar as pessoas, mas às vezes não dá. Tomás e Nath estão empenhados em colocar um pomar aqui, apesar de que rosais ficariam melhores. Tive que plantar alfeneiros para que não fosse visto lá da casa, mas ainda assim está feio. E é o que eu digo, para que existem os supermercados? Se todo mundo fizesse como eles, haveria muito mais desemprego. Mas cismam que não existem alfaces como as de sua horta, e que as cebolas e os tomates... Eu me calo. Como não sou fixo da casa... Bom, quis animá-lo. O jardim é grande. Há lugar para todos." José tinha que ir para o outro lado e se despediu de mim. "Tenho que cuidar das palmas. Já sabe, se precisar de algo..." E apontou com o dedo para o lugar onde trabalharia. Segui meu passeio e cheguei até uma árvore de copa aberta que se assemelhava às que se vêem nas reportagens de fauna africana. Dava uma sombra aberta, parecia um enorme guarda-sol. Era sem dúvida uma acácia, sendo uma leguminosa sem flor.
Suas folhas eram muito bonitas, com matizes de verde. Mais tarde fiquei sabendo que se chamava flamboyant, de nome científico Delonyx regia, oriunda de Madagascar. Aproximei-me do flamboyant e sob sua sombra estava Laura, sentada em uma cadeira com um olhar perdido à distância. Fui até ela, coloquei-me diante dela interceptando seu olhar, mas não havia o mínimo sinal de que havia me visto. Sentei-me ao seu lado, olhei-a muito de perto, peguei suas mãozinhas entre as minhas e lhe disse: antes de ir embora, conseguirei fazer com que me olhe. E mais, naquele momento acreditei que chegaríamos a ser boas amigas e me impus um desafio difícil. Tentarei que fixe o olhar em alguma coisa concreta. Oi? Está tentando falar com a Laura? Sim, e acho que conseguiria se tivesse mais tempo, respondi olhando para a pessoa que falava. Não a conhecia. Era uma mulher de uns 30 anos, bem apessoada, esbelta, usando muita maquiagem e vestida com elegância. Ficou olhando para mim com um ar de desdém e me respondeu com sarcasmo. Pode ser que o fato de ser argentina te dê poderes que as espanholas não têm. Mas já aviso para que não se iluda, que muita gente tentou antes que você viesse sem conseguir. Não disseram o que é autismo? Perguntou insolente. Por ora não tenho a menor ideia. Quero dizer, sei que são crianças que de alguma forma criam um mundo à parte e vivem isoladas. Mas me informarei melhor e verei no pouco tempo em que estiver em Tenerife o que consigo. Chamo-me Laura, como a menina. Eu sou a tia. Minha irmã disse que se fosse menina lhe daria meu nome quando ficou grávida. Além disso, sou sua madrinha de batismo. Venho todos os dias quando não tem governanta, o que é na maioria das vezes. Estendeu-me a mão e eu a apertei sem muito entusiasmo. Não lhe disse meu nome porque me parecia que já sabia. Eu a achei antipática e desagradável desde o primeiro dia. Talvez eu tivesse parecido inteligentinha demais, achando que eu conseguiria em uns dias o que os demais não conseguiram em 4 anos. Contudo, a antipatia era óbvia e mútua. Antipatia que, longe de diminuir, foi crescendo com o passar dos dias. Quando vi Sara, contei-lhe sobre meu encontro com esta pessoa e, rindo, me disse: não lhe dê atenção. Eu creio que é a maior culpada pela saída das governantas. Está atrás de José Luiz desde que a irmã morreu e não suporta que jovem alguma e muito menos bonita fique perto dele. Passa o dia todo rondando com a desculpa de atender a menina, só para ver meu irmão. Bem pintada e arrumada como se fosse para uma festa, e José Luiz finge que nem é com ele. Melhor, não a suporta. Já sabe como os homens são. Basta que uma mulher vá atrás deles para que corram na direção oposta. Rimos. Então Sara perguntou por mim. Nada mudava seu caráter bondoso e eu agradecia por isso cada vez mais. Na terça-feira, dia 7, olhei pela janela do meu quarto para o flamboyant. Sua copa era tão grande que não dava para ver se Laurinha estava à sua sombra ou não. Arrumei-me e fui tomar o café da manhã, que era totalmente informal. Conforme as pessoas acordavam, faziam-o de jejum. Por isso era bastante longo. Começava comigo, que me levantava pelas 8 da manhã, e terminava com Sara, que aparecia às 11. Minha primeira visita era o jardim. Carlos havia me recomendado exercício, e eu obedecia, sobretudo porque era o que mais me agradava. Respirando o ar límpido matutino, dava várias voltas entre as flores. Algumas vezes ia até a horta de Tomás, para ver se já havia pimentões ou se os tomates estavam maduros. Gostava de acompanhar o crescimento desses produtos. Nunca disse a José que desfrutava tanto a horta quanto as flores, porque teria perdido sua amizade. Depois de concluir meu passeio, aproximava-me do flamboyant e me sentava ao lado de Laura. A cada dia levava para ela um objeto e o colocava diante de seus olhos, balançando-o para que o olhasse. Mas aquele olhar perdido não mudava por nada. Não posso me render, disse para mim mesma. Pedirei informação a pais que tenham este problema. Tem que haver algum modo de fixar esse olhar. Tinha a convicção de que uma vez que conseguisse estimular a menina com alguma coisa, teria ganhado a primeira batalha. No início era como se fosse uma aposta para ganhar de sua tia antipática, mas logo se converteu em uma entrega total. Meus passeios se tornavam cada vez mais curtos, porque desejava dedicar o maior tempo possível à menina. Destroçava-me o coração ver que não era uma tarefa nada fácil, e entrei de cabeça em busca de informação sobre o autismo. Naquele dia fui à biblioteca. José Luiz estava sentado em sua mesa do escritório.
Perguntei se havia livros de medicina ou psiquiatria na biblioteca. Pareceu intrigado. Levantou-se e me conduziu até a seção onde estava tudo que se referia à medicina. Aqui há de tudo, e por incrível que pareça, tenho muitos títulos de medicina. Um amigo da família, médico, deixou-me sua biblioteca ao morrer. Há volumes muito interessantes, mas se me disser o que busca, posso guiá-la melhor. Eu preferia não lhe dizer que era para me informar sobre o autismo, mas não tive outro remédio. Acho que se conseguir fazer Laura se interessar por algo, ela poderá ter grandes avanços. Dei aulas para meninos pequenos, mas nunca tropecei com casos especiais. Para ajudá-la, temos que entrar no seu mundo primeiro. Fiquei em silêncio ao perceber que me olhava com sarcasmo e retifiquei. É o que acho, e para isso tenho que me informar. Pena que tenho pouco tempo. Agradeço que se interesse tanto, mas se eu puder dar um conselho, desfrute o tempo que tiver na ilha, passeie com a Sarah. Peça para ela levá-la aos lugares mais bonitos. Vá à praia, não perca tempo com Laura. O sorriso zombeteiro havia se apagado do seu rosto. Nasceu assim e não há o que fazer. Já teve muitas governantas que empregaram métodos de resultados garantidos. Com Laura, nenhum valeu. Mesmo assim, verei se encontro algo sobre autismo, respondi determinada. No fundo, me irritou o pouco interesse dele e tive pena da menina. Que tipo de pai era ele? Parecia impossível para mim que considerasse sua filha responsável pela morte de Candelária, como Sarah me tinha dito. Comecei a procurar nas estantes que ele tinha me mostrado e vi vários volumes sobre medicina, mas alguns estavam em inglês, idioma que eu não dominava. Você se importa se eu ficar por aqui? Apontei para o sofá embaixo da janela. Não incomodarei. É para fazer algumas anotações. Sim, claro. Aceitou amavelmente enquanto abria uma gaveta de sua mesa. Aqui, algumas folhas e canetas. Acomodei-me no sofá, pedi também um dicionário de inglês e fui olhando os diversos volumes para escolher o que mais me interessara. Havia muitos livros de medicina, mas não encontrava nada que se referisse ao autismo. Por fim, encontrei 2. Autismo, Padres e Hijos, de De Meyer, e Autismo de Frith. Eu os peguei e os levei para a mesa diante do sofá. Comecei a ler e a anotar coisas. Chegou a hora de almoçar e eu não tinha apetite. Estava tão compenetrada na leitura daqueles títulos que ficaria em jejum de boa vontade. Quando Sarah subiu para me ver, avisei que José Luís já não estava ali. Em algum momento saiu sem que eu percebesse. Como estão as leituras? Perguntou solícita. Agora tem que parar, porque é hora do almoço e tem que estar forte para que seu bebê esteja. Olhei para ela com ternura. Quase esqueci minha gravidez. Por sorte, não tinha enjoos nem vômitos. E se não fosse a cintura, que já não era a mesma, não se notaria nada. Sentia-me muito bem. Sarah estava muito entusiasmada com meu filho. Quase todos os dias trazia algo para ele. Sapatinhos, casaquinho, babador. Tinha um enxoval, como chamam de príncipe na Espanha. Será madrilenho, dizia Sarah muitas vezes com orgulho. Estava convencida de que eu estaria sempre com ela e notava que se sentia feliz ao meu lado. Às vezes, temia ocupar o lugar que sua filha deixara vazio. Era muita responsabilidade e eu não queria nunca decepcioná-la. Levantei-me do sofá e, aproximando-me dela, dei-lhe um beijo. Encontrei artigos muito interessantes sobre o autismo. Seu irmão tem uma biblioteca dos sonhos. Eu seria feliz com a 4ª parte. Continuarei de tarde. Vamos almoçar. Acredita mesmo que conseguirá algum avanço com a menina? Ela segurou meu braço enquanto me perguntava. Apesar do pouco tempo que terei aqui, farei o que puder. Para isso preciso me informar. Sabia que há muitas associações em que pais trocam experiências? Se eu conseguir entrar em alguma delas, inclusive de Madrid, poderia ajudar perguntando a outros pais e comparar resultados. Se ela fixasse o olhar em algo concreto... Não sei se conseguirá ou não algum avanço com Laura. O que digo é que até agora ninguém teve tanto interesse. Sarah parecia feliz ao ver meu interesse pelo problema da sua sobrinha. E eu teria dado qualquer coisa para poder garantir um resultado positivo. Fomos para a sala de jantar onde todos já estavam sentados à mesa e nos esperavam. Pedimos desculpas pela demora e nos sentamos também. Iam fazer um passeio ao sul pela tarde, mas me desculpei para não ir. Como sabia que Sarah não ia querer que ficasse, falei que estava um pouco indisposta e queria descansar. Irei outro dia, se vocês não se importarem. Prefiro ficar. Sarah me olhou para ver se dizia a verdade.
Talvez tenha descoberto que queria seguir estudando os livros sobre o autismo, mas não disse nada. Todos se foram e voltei à biblioteca. Petra, na hora do café, subiu para me perguntar se queria algo. Nesse momento estava lendo um artigo em inglês muito interessante e não queria perder tempo, então disse que não tomaria nada. A senhora Sara me pediu que a faça comer, ainda que não queira. E o que fará, Petra? Abrir minha boca à força? Falei rindo. Para que a boa mulher ficasse tranquila, desci e comi uns biscoitos com o café. Olhei no relógio, 6:30. Estarão logo de volta e não poderei continuar. Tomei a última gota de café e voltei para meus livros. Havia aprendido muitas coisas sobre o autismo, já sabia o que era e as diferentes maneiras de se manifestar, mas ainda me faltava o mais importante: saber como se conseguiam avanços com as crianças, como fazer com que abandonassem seu mundo isolado. Tinha que fazer com que Laura se interessasse por alguma coisa, que fixasse a visão nas coisas que a rodeavam, e não somente naquele ponto longínquo que existia apenas para ela, que quisesse caminhar. Tantas coisas em tão pouco tempo. Com a ajuda do dicionário, traduzi coisas importantes. Por exemplo, a criança autista, além da atenção de um profissional, precisa da atenção da família, porque cada caso é diferente e cada criança reage de uma maneira que somente a família percebe no dia a dia. Laura, nesse sentido, estava abandonada. Também aprendi que há grandes diferenças entre autismo e retardo mental, ainda que haja uma porcentagem de crianças autistas que também sofram disso. Tomara que não seja o caso de Laura. Outra coisa nova para mim foi saber da grande quantidade e variedade de fármacos que podem ser empregados para esses casos. Comprovei que Laura não tinha muitos dos sintomas relatados como normais nos autistas. No entanto, tinha outros que não estavam na lista. Concluí que cada caso tinha que ser tratado de uma maneira individualizada, e essa era a minha tarefa. Ouvi o ruído do motor de um carro que se detinha na porta principal e imaginei que os viajantes já chegavam. Para que não soubessem que havia estado toda a tarde metido na biblioteca, desci para o jardim e comecei a passear, ao mesmo tempo que o mordomo chegou para me anunciar. Os senhores de Campilho chegaram e querem saudá-la. Não disse que os donos da casa não estão? Sim, senhorita, mas me responderam que já sabiam e que gostariam de esperar por eles. Enquanto isso, querem conhecê-la. Entrei no salão um pouco intrigada pelo estranho interesse em me conhecer e encontrei um casal um pouco mais velho, que me recebeu com um largo sorriso. Eles vieram ao meu encontro e me cumprimentaram carinhosamente com um beijo. Então você é a argentina de Sara. Somos Imaculada e Mário, disseram quase em dueto. Sim, sou eu. Por favor, sentem-se, respondi sorridente enquanto lhes apontava o sofá. Não nos chames de senhores porque somos muito jovenzinhos, quase da sua idade, falou Mário acompanhando as palavras com uma risadinha. Pareceram-me simpáticos à primeira vista, mas ultimamente havia me acostumado em não ter opinião formada sobre as pessoas que conhecia, até lidar um pouco com elas. Se estivesse na minha casa, ofereceria algo a eles, um café, umas cervejas, mas não estava, e por isso não disse nada. A conversa versou sobre a Argentina, já que os dois haviam feito uma viagem pelo sul do meu país e gostaram muito. Então chegamos a Bariloche. Fazia um frio espantoso, mas que cidade bonita! E que chocolate! Mário passou a língua nos lábios ao pensar no doce. O local ideal para um diabético. Soltou outra risadinha. Era um homem de baixa estatura, muito queimado pelo sol e pelo mar, com uma risada estridente e quase contínua. Sua mulher ria das suas graças em um tom baixinho. Olhava para o seu marido com admiração e se calava quando ele começava a dizer algo. Parecia que a tinha dominada, mas depois de observá-los melhor, percebi que formavam um casal cúmplice e feliz. Não tinham filhos, apesar de terem desejado quando jovens. No entanto, quando os amigos sugeriram que adotassem um, se negaram porque diziam que queriam um filho legítimo. Até quando ficará por aqui? Perguntou Imaculada. Creio que até depois do Dia de Reis. Gosta de Porto da Cruz? Na verdade, vi um pouco do porto e da ilha, mas gostei do pouco que vi. E o clima é ideal. As plantas são uma maravilha. Viveria aqui para sempre. Pois diga a Sara que fique aqui. Não sei o que ela faz em Madrid com aquela poluição. Então houve uma nova explosão de riso de Mário. Não demorarão. Diga para ela para ver se a convence. O problema é que Carlos trabalha em Madrid.
Não o deixaremos sozinho. Que venha para cá? Um especialista como ele terá mais pacientes do que poderá atender. Mário era do tipo de pessoa que tinha uma solução para tudo. Soou uma campainha e Francisco atendeu a porta principal. O primeiro a entrar foi Carlos. "Homem!" saudou efusivamente. "Mas veja quem está aqui." Eles se abraçaram e o mesmo fez Sara. Dava para perceber que tinham um grande afeto uns pelos outros. José Luiz entrou por último e beijou a Imaculada. "Valéria os tratou bem?" perguntou Sara olhando-me com carinho. "Oh, sim! Conversamos sobre a Argentina, nossa última viagem", respondeu Imaculada e acrescentou. "É muito simpática. Fiquem para jantar conosco", propôs José Luiz. A mesa estava mais animada porque Mário não fazia nada além do que contar piadas e rir com uma risada que se tornava contagiosa. Logo disseram que o motivo da sua visita era de convidá-los para festejar o dia da Imaculada Conceição. "Vamos celebrá-lo no iate. Já temos tudo preparado. A missa será em Candelária, todo o resto no iate. O almoço, os beliches para a sesta, o jantar, o bailinho, a cava, a música e os beliches para a noite." Mário gargalhava. "Está louco!" protestou José Luiz. "4 beliches mais vocês? Sabem que problema se mete? Iremos à missa, ao almoço e ao jantar, mas para dormir, cada um para sua cama." "Bom, veremos. Depois de beber, não deixarei vocês voltarem dirigindo." Minhas lembranças se foram para alguém que, por conduzir depois de beber, sofreu um acidente e deixou a mulher paraplégica. Fazia tempo que não queria pensar nele, mas hoje gostaria de tê-lo aqui. Por quê? Não sei. Talvez tivesse ficado um pouco sentimental ao pesquisar sobre o autismo. Talvez pensasse que a responsabilidade de ser mãe era importante demais para não poder compartilhar com o ser amado e pai do seu filho. Entretanto, ainda o amaria? Não queria pensar nele, e no entanto me lembrava dele a cada instante. Algumas vezes tropeçava e o sininho que levava no pescoço soava. "Quando soar o sininho, é que estou me lembrando de você", havia-me dito. Muitas vezes me perguntei se estaria em Madrid ou na Galícia com sua esposa, se eu não seria para ele mais do que uma lembrança de uma aventura, ou se sentia falta de mim. Por sorte, havia encontrado uma fada protetora que me ajudava e me distraía, e não me restava muito tempo para pensar em nada. Dia a dia me unia mais e mais a ela, tanto que não queria nem pensar em sair do seu lado. Porém, cedo ou tarde teria que tomar uma decisão e planejar meu futuro e o de meu filho. No dia da Imaculada Conceição, fomos todos à celebração. Mário Campilho era descendente de uma das famílias mais antigas e ricas de Orotava. Havia herdado uma casa antiga no centro da cidade que pude visitar em outra ocasião. Herdou também os móveis que estariam na festa de qualquer antiquário. Os talheres de prata que usavam no cotidiano também eram dos seus antepassados. Casou-se já com idade avançada com Imaculada, muito mais jovem que ele. Filha de um ricaço do Vale de Guerra, tinha uma irmã gêmea e, segundo me contou Sara, Mário conheceu as duas e se casou com a que gostou mais. Mário herdou uma casa grande que custava muito mais do que ele ganhava para mantê-la. Procurava uma moça com dinheiro para se casar. Um dia, passeando pelo Vale de Guerra, viu saindo o dono de um dos bananais, com quem começou a falar. Era um homem simples, bondoso e amável, e Mário já era espirituoso. Logo ficaram amigos. Aquele homem o convidou para tomar um vinho em sua casa e conheceu a outra irmã. Começou a sair com ela. Naquela época, Imaculada estava na Inglaterra aprendendo inglês. Quando retornou, encontrou-se com a surpresa de que sua irmã gêmea tinha namorado e se casaria em breve. Mário conheceu Imaculada, mais inteligente, mais educada e um pouco mais bonita. Então mudou de gêmea. Aquilo foi uma bomba e um desgosto para todos, mas eles não deram a menor importância e antes de 1 ano se casaram. Desde então, as duas irmãs não se falam. O novo casal comprou um apartamento a oeste, na praia de São João, e um barco em Porto Santiago, porque encantava aos dois navegar. E aí estão, concluiu Sara. Formam um casal feliz e cúmplice. O iate que possuem não é qualquer coisa. Verá amanhã. Gosta de navegar? Nunca tive a oportunidade, nem em iate, nem sequer em um barquinho pequeno, porque em São Juan não temos mar. Rimos, mas acho que gostarei muito. Levantei-me às 8 da manhã, como sempre.
O dia amanheceu um pouco nublado, e como conhecia pouco a região, pensei que perderíamos a festa. Entretanto, conforme as horas iam avançando, pelas 10 horas o sol já brilhava com força. Fui ao jardim e dei minhas voltas. As plantas estavam molhadas pelo orvalho da noite. Os passarinhos cantavam alegremente entre os galhos das árvores. Aproximei-me da horta. Os tomates ficavam vermelhos, ainda que lentamente por conta da estação. Porém, os pimentões que Nath plantou ainda eram muito pequenos. Talvez ainda demore para que possamos prová-los, pensei. Desde as 9, Laura já estava em sua cadeira debaixo do flamboyant. Petra estava ao seu lado, tentando lhe dar o café. Eu a cumprimentei. Bom dia, Petra. Ela está com fome? Bom dia, senhorita. Hoje se levantou do contra. Dormiu mal e quando ela não dorme, eu não prego o olho. Ela dorme com você? Perguntei com estranheza. Quando não tem governanta, sim. Mas quando tem, dorme em um quarto de convidados, com a senhorita ao lado em uma sala adjacente. É quando eu descanso. A pobre Petra tinha cara de cansaço e umas olheiras profundas que demonstravam como tinha dormido mal à noite. Peguei a taça e a colher. Sentei-me e disse para Petra que fosse tomar seu café. Eu me encarrego da menina. Vá tranquila. Vejamos se tenho sorte. Aproximei-me de Laura e levei a colher à sua boca. Toquei seus lábios e esperei que os abrisse. Nada. Não fez o menor movimento. Então, com uma mão, lhe separei os lábios, enquanto aproximava a colher. Também não tive êxito, porque os dentes estavam apertados. Coloquei um pouco de alimento entre os lábios para que o sabor doce do café a estimulasse. Ele escorreu por seu queixo sem que entrasse uma gota na boca dela. Não tinha lido nos livros uma solução para aquele contratempo. O que fazer? Começava a me desesperar. O olhar ausente, a boca fechada, os dentes cerrados, sem apetite. É muito mais difícil do que eu pensava, pensei. Contudo, o que se faz agora? A menina não ficará sem comer o dia todo. Fui procurar Petra. Entrei na cozinha onde todos os empregados estavam tomando café. Sentiram-se incomodados com minha presença, que havia sido uma intromissão inoportuna, e me desculpei. Não há maneira de lhe colocar um só bocado na boca. O que se pode fazer? Perguntei desesperada. Nada, foi a resposta quase unânime de todos os serventes. Como nada? Ficará o dia todo sem comer? Haverá um jeito de fazê-la comer, não? Se a senhora souber, diga, respondeu Iasa displicente que tinha a tarefa de dar banho em Laura. Saí dali sem dizer mais nada. Dava para perceber que todos desconsideravam a menina, incluindo o próprio pai. Contei para Sara, que também não deu muita importância. Não se preocupe tanto. Se não come hoje, o fará amanhã. Laura está forte e bem alimentada. Acontece que alguns dias fica assim, e não há como mudar isso. Hoje se nega a comer, amanhã gritará por qualquer coisa. Depois de amanhã arranhará seu rosto. É uma pena, mas não há solução. Minha decepção era tão grande que eu já não tinha vontade de ir à festa, mas fui. Sara levou um perfume para Imaculada e lhe mandou um grande buquê de rosas. Os homens levaram garrafas de vinho da colheita de 1985. Não entendo muito do assunto, mas pela reação de Mário deveria ser muito bom. Eu tinha comprado um lenço de seda natural. Como não conhecia muito bem os seus gostos, pedi informação a Sara. É um pouco exigente em relação à roupa e acessórios. O que a faz feliz é a lembrança, é o carinho. Quando a conhecer melhor, verá que é uma pessoa encantadora, da qual não se espera nenhuma só atitude ruim. O iate era majestoso e muito grande. Foi enfeitado com guirlandas, lamparinas e luzes coloridas. Quando chegamos por volta das 12, já havia muita gente. Carlos e Sara iam saudando a todos e nunca se esqueciam de me apresentar. Isso ajudava a não me sentir deslocada entre tantas pessoas desconhecidas e aquela explosão de luxo. Vestíamos trajes esportivos. Como dizia Sara, levaremos algum complemento para a noite, mas durante o dia uma festa em um porto, assim sendo, jeans e blusa. Vesti uma calça jeans branca que Sara me deu. Porque estava um pouquinho acima do peso que eu, ficava mais folgada na cintura. Peguei um blusão sem mangas florido. Achava que me favorecia e me sentia confortável. Sara estava muito bonita, com sua calça jeans branca e um suéter vermelho bem justo que realçava suas formas. Quando Carlos nos viu, não economizou nos elogios. Olá, minhas meninas! Isso é beleza e os demais são histórias.
O que acha, José Luiz? Todavia, José Luiz, com sua impassividade de sempre, limitava-se a sorrir. Todas as mulheres da festa fizeram o mesmo. No iate estava tudo ótimo e teria sido um dia perfeito para mim, se uma imprudência cometida por Sara não me fizesse passar por um mau momento. Não sei se os amigos que estavam ali sabiam ou não da minha gravidez. Eu preferia que não soubessem para evitar perguntas incômodas. Por isso o incidente me incomodou tanto. A festa estava transcorrendo com muita animação e todo mundo se divertia. Contudo, nas festas sempre há alguém que bebe demais. Um dos convidados não fazia outra coisa além de dançar comigo, e apesar de eu ter notado que estava um pouco alegre, não lhe dei grande importância. Estava claro que gostava da minha companhia. Estava me ensinando um passo doble, e de repente Sara se aproximou de nós e lhe disse com um tom azedo: "Não arrodopie muito. Não vê que está grávida?" O rapaz virou uma estátua e olhou para o meu ventre. Logo se desculpou e se foi. Eu sentia um calor terrível em meu rosto e passei a maior vergonha da minha vida. Não por estar grávida, nem pelo fato daquele rapazinho olhar para minha barriga. Foi a forma com que Sara falou, tão desagradável. Seguiu o rapaz com o olhar até que estivesse longe e depois se virou para mim e, como se estivesse dando ordens a uma de suas criadas, disse: "Imagino que esteja se divertindo muito. Escolheu o mais mulherengo da festa para se esquecer da sua gravidez." Eu não podia acreditar que aquela que me criticava tão duramente era Sara, a mesma que outras vezes me tratara tão carinhosamente. Alguma coisa estava acontecendo, mas não sabia o que. Sentei-me em uma poltrona e não me mexi no restante da noite. Ela veio até mim. Não tinha vontade de falar com ninguém, nem que falassem comigo. Preferia deixar passar um tempo, mas Sara queria esclarecer a questão. Sentou-se ao meu lado e, colocando uma de minhas mãos entre as suas, disse: "Posso ter parecido rude e mal-educada, e peço desculpas pela forma que falei com você sem que conhecesse meus motivos. Aquele imbecil é o culpado pelo que aconteceu à minha filha. Namoraram até que ela percebeu que era um conquistador e que não podia ver um rabo de saia. Quando terminaram, por despeito ela começou a sair com um homem que engravidou, que era um outro sem vergonha, como já sabe. Aconteceu o que aconteceu. Quando o vi atrás de você, não pude me conter. Sinto muito. Perdoe-me. Prometo que não voltarei a falar daquela maneira com você. Somente peço que não se irrite comigo. Te amo muito, muitíssimo. Sou feliz e Carlos também tendo você ao nosso lado." Deixei que ela falasse e procurei ponderar tudo o que havia de bom entre nós para compensar o ocorrido. Passaram uns minutos de silêncio e ao fim virei-me para ela e a encarei. Eu gostaria de fazê-la compreender que estou e sempre estarei agradecida por tudo o que fez por mim, mas isso não lhe dá o direito de me ridicularizar na frente de ninguém. Sou maior de idade para saber me defender dos conquistadores, como você diz. Me fez passar por um momento extremamente desagradável. Estávamos brincando, os dois. Não era nada demais para que você reagisse daquela forma, nem para contar sobre minha gravidez. Mas não acredite que eu vá esquecer um só instante o muito que devo. Não estou chateada, só peço que isso jamais se repita. Eu também amo muito você. Nós nos abraçamos, mas havia algo que já não era como antes. Fiquei com uma certa amargura que não conseguia eliminar. Não sei o que Sara estaria sentindo. Eu sentia um desejo louco de ir embora dali, sair correndo e não olhar para trás. O baile continuava e, por sorte, ninguém percebeu nada. "Vamos com os outros", sugeriu Sara. "Estou bem aqui. Gosto de sentir o vento do mar no rosto", respondi com um sorriso amargo. A verdade era que continuava muito contrariada. Por volta da meia-noite, algumas pessoas começaram a partir. Mário queria que ficássemos para dormir no iate, mas José Luiz se negou. Carlos tampouco quis, porque no dia seguinte teria que voltar para Madrid. "Vamos ver se Jesus e Pilar ligam. Estão agora em Madrid", disse Mário. "Quando voltam?" perguntou José Luiz. "Dia 18, acho. Já sabe como são. Sentem vontade de mudar o itinerário e vão para outro lugar." O casal Pilar e Jesus estava dentro do seu hall de amigos íntimos. Poderia-se dizer que era como se fossem da família. Jesus, piloto de avião, viajava constantemente. Quando podia, ele a levava e, ao regressarem, era ela a encarregada de contar as histórias da viagem. Chegamos em casa perto das 2 da madrugada. Eu me perguntava se Laura teria comido alguma coisa. Todos os funcionários estavam dormindo. Eu havia perdido o sono e demorei a dormir, motivo pelo qual me levantei mais tarde que o de costume.
Era o dia do jardineiro, e me distraí conversando com ele sobre as plantas até que vi Petra, que tirava Laura da sua cadeira. Outra meta a ser alcançada. Por que não andava se não tinha nada nas pernas? Quantas dificuldades existem na hora de ensinar o que é o mundo e a vida para uma criança autista, para tirá-la do seu mundo de isolamento, para poder se comunicar com ela. Contudo, eu tinha me proposto a conseguir alguma coisa positiva, ainda que parecesse muito difícil. Um dia, chegou à casa o casal formado por Jesus Gonzalez e Pilar. Carlos e ele tinham muitos assuntos em comum, apesar de suas profissões serem diferentes. Pilar era a típica mulher das Ilhas Canárias, de olhos pretos e brilhantes, rosto moreno, cabelo preto como o azeviche e dentes muito brancos. Não era muito bonita, mas muito atraente. Vestia-se de forma moderna e elegante e usava joias bonitas. Quando apareceu na porta do salão, sua presença e simpatia me impactaram. Oi, tinha muita vontade de te conhecer, disse assim que me viu dando um forte abraço. Pensei que seria fácil ser sua amiga de tanto que parecia ser extrovertida e simpática. Sara tinha grande apreço por ela. Também reparei na pouca simpatia que José Luiz demonstrava por ela. Quando comentei com Sara, ela falou rindo que eles eram como o cão e o gato. Se ela diz branco, ele diz preto. Parece que um espera que o outro fale para contrariar. Nós já não nos importamos porque é sempre a mesma coisa. No entanto, meu irmão e Jesus se gostam. Eu gosto de Pilar como se fosse uma irmã que não tive. Quem dera morássemos mais perto. Os dias passavam e eu dividia meu tempo entre a biblioteca e Laura. Petra já era velha demais para ter toda a paciência que era necessária e agradecia que eu me encarregasse da pequena. Que pena que tenha que ir, senhorita. Acho que se não conseguir nada é porque é impossível mesmo, disse-me ela um dia em que estava dando a merenda a Laura. Cada vez que a pequena me mostrava uma nova faceta da sua complicada existência, subia para a biblioteca e procurava por soluções que na maioria das vezes não encontrava. Muitas vezes, José Luiz estava ali escrevendo e me olhava ao entrar, como se minha presença o incomodasse. Uma vez ou outra, enquanto fazia as anotações e falava no telefone, parecia que falava com alguma amiguinha por conta do diálogo meloso. Um dia o telefone tocou e estranhamente era para mim. Lola me ligava para me perguntar como eu estava. Lola era a única pessoa de São Juan que sabia meu endereço de Madrid e o telefone das duas casas, mas eu havia pedido que não o desse a ninguém. Estávamos sempre em contato e cada vez que nos ligávamos era uma choradeira. Sentia muito sua falta. A voz de Lola parecia triste e lhe perguntei se acontecera algo. Vão operar papai por causa da próstata. Tinha descontrole da bexiga e parece que encontraram um tumor. Esperemos que seja benigno. Vão interná-lo amanhã e o operam na quarta. Como ele está? Perguntei porque sabia que meu pai era um covarde quando se tratava de algum distúrbio em sua saúde. Não recebeu a notícia muito mal. Bom, ninguém fica feliz ao ouvir que tem que entrar em um centro cirúrgico. Mas sabe como é. Está se fazendo de forte. Acho que mamãe está pior. Dê aos dois um beijo muito forte da minha parte. E quanto a você? Há alguma novidade? Refere-se ao casamento? Não. Ainda não marcamos a data, mas posso adiantar que será para o começo do próximo ano. Não se preocupe porque avisaremos assim que haja algo concreto. É uma pena que não possa estar aqui para esse dia e ser nossa madrinha como planejamos. De toda forma, talvez reserve uma surpresa para você. Bom, beijos, irmã, e até outro dia. Assim que papai sair da cirurgia, aviso como ele está. Eu ligarei. Quanto a essa surpresa, se for o que penso, seria felicidade demais. Beijos e até quarta. Pendurei o telefone e me virei de costas para que José Luiz não me visse chorar. Segui com meus livros, mas mesmo tentando ler não conseguia, porque as lágrimas não me deixavam ver as letras. Pensava em meu pai. Que não seja grave. Meu Deus, e se não voltar a vê-lo com vida? Quantas vezes desejava estar em casa? Por causa da minha cabeça ruim, estava submetida a um exílio voluntário, e meus sonhos de retornar à Argentina cada vez mais distantes. O escritório tinha uma porta lateral que dava para o solário. Também dava para o que era o gabinete de Candelária, onde despachava a correspondência e escrevia versos, seu passatempo. Em certa ocasião, Francisco me mostrou um dos seus versos dedicados a ele. Na verdade, não era muito bom, mas não revelei minha opinião. Ainda não havia visto o gabinete por dentro porque era uma das portas que Sara não abrira no nosso primeiro dia. Quando a senhora vivia, contou Petra, os senhores iam ao solário
e tomavam sol pelados, porque essa parte não se vê de lugar algum. A senhora tinha um bronzeado precioso, chamava a atenção. Eu me perguntava se ele continuava com os mesmos costumes, e temia que fosse por isso que lhe importunava minha presença, mas Petra explicou. Não, desde que ela morreu essa varanda não foi mais usada. Nós a limpamos uma vez por semana somente. Olhei pela janela do escritório que ficava acima do jardim. A copa formidável do flamboyant estava ocultando Laura. Desci e dei de cara com um jardineiro, que me chamou e me fez ver as plantas que acabara de plantar. Gosta de maracujá? Perguntou apontando com o dedo para uma pequena planta. O que é? Acho que nunca comi, respondi intrigada. Olhe, vê esta planta? Ela se chama Passiflora edulis. É procedente do Brasil. Dá uns frutos chamados maracujás. São muito saborosos e têm muitas vitaminas. Serão bons para Laura e, apontando para o meu ventre, para o que venha. Mas, José, quando essa planta der frutos, Laura já será uma mocinha. Nada disso. Os frutos vêm logo. Ela cresce tão rápido que dentro de pouco tempo ocupará toda esta parede. Verá, repetiu convencido. Olhe, venha que mostrarei como é a flor. Levou-me para outra parte do jardim, onde uma espessa videira cobria uma parede. Uma planta é irmã da outra, explicou. É a Passiflora caruleia, mas seus frutos não se comem. Olha, que flor curiosa. Chama-se também flor da paixão. Sabe o que é? Fiz que não. Passionaria de paixão, porque sua flor tem os cravos e as coroas de espinho como os que martirizaram Jesus Cristo. Consegue vê-los? Foi-me mostrando com seus dedos grossos à medida que me explicava as partes da flor. Percorrer o jardim com José era muito prazeroso. Ele gostava de contar coisas curiosas sobre as plantas que tinha sob sua responsabilidade, e me encantava ouvir as diferentes explicações, porque era um verdadeiro expert em botânica. Às vezes desfiava uma flor como o havia feito com a flor da paixão, para ir me mostrando suas diferentes partes. Quando disse que as flores da buganvília eram preciosas, corrigiu-me na hora. Não, as flores são pequenas e insípidas. O que a senhora vê são brácteas florais, isto é, como folhas coloridas. Veja as flores como são. Sem graça. Outro dia me levou até a corticeira. Não tinha se esquecido que era uma flor da minha terra, e mostrando para mim uma trepadeira junto à parede que terminara de plantar, disse: Gosta? Muito, respondi com sinceridade. É uma acantácea. Se chama Thunbergia grandiflora e é oriunda da Índia, creio. É minha trepadeira predileta e quis colocá-la do lado da corticeira, que é sua árvore preferida, porque gosto muito da senhorita. Oh, muito obrigada, José, ri satisfeita. Já viu a flor da banana? Diante da minha negativa, continuou. Pois venha, lhe mostrarei. Caminhamos por um dos corredores do jardim e muito perto da piscina havia 2 bananeiras. Ele se meteu embaixo delas e procurou pela maior flor para que eu visse. Era grande e muito desajeitada. Estava ao fim da penca de bananas, que ainda eram pequenas. Dentro de mais um pouco terei que cortá-la e colocar as bananas abrigadas para amadurecerem. Verá que delícia. São cortadas da penca e comidas sem entrar nas geladeiras. Os produtos da horta devem ser comidos diretamente da planta que nos proporciona. As peras da pereira, as maçãs da macieira, as bananas da bananeira, os tomates do tomateiro. Tem um gosto melhor, não é? Interrompi para que não continuasse a conversa. Lembrei o quanto lhe irritava o pomar de Tomás e que não concordava com o que estava dizendo, mas não falei nada. Muito melhor. Onde vai parar? E agora aposto que não sabe como se chama esta. Um jacarandá, respondi rapidamente porque por sorte era uma árvore abundante na parte norte da Argentina. Só que agora não tem sua bonita flor. Muito bem. Rimos. José gostava de comprovar minha ignorância em questões de botânica e quando acertava algo, celebrava como se estivesse ensinando a uma criança pequena. Prosseguimos o passeio e senti um cheiro suave e agradável. Que planta é essa que cheira tão bem? Perguntei. Está sobre a sua cabeça. Seu nome científico é Plumaria valeria. Não lembro a que família pertence. Creio que é oriunda do México. Tem vários nomes vulgares. Flor de sebo, jasmim das Antilhas, mas aqui a chamamos de frangipane branco. Veja, agachou-se e pegou uma flor do chão. Cheire. Aproximou-a do meu nariz e aspirei seu delicado odor. Admirei a beleza da flor que parecia de cera. Comentei com José e ele me fez um pequeno ramalhete com várias delas.
Duram muito tempo se colocadas na água. Agora cortaria algumas rosas e assim poderá deixar em uma jarra no seu quarto. Faço isso somente para a senhorita, porque as flores estão para serem apreciadas em sua planta, e não para colocá-las em uma jarra. Não acha? Os conhecimentos botânicos daquele homem me deixavam admirada, e me divertia com suas frases e sua maneira de pensar, como defendia o respeito para com as plantas. Sentia o mesmo pelos animais. Uma vez me mostrou um ninho de canários e me fez prometer que não o diria a ninguém. São os selvagens. Se ficarem sabendo, virão vê-lo uma e outra vez, até que a mãe se cansa dos filhotes e os abandona. Os pobres passarinhos acabam morrendo de fome. Também me mostrou uns pássaros equilibristas, com as patas e asas azuis, que bicavam as flores de uma tecomaria. Quando mostrei para ele, me disse: são chapins azuis e não bicam as flores. Comem insetos e fazem muito bem porque limpam as plantas de parasitas. Eles vivem nos pinheirais e ravinas. Estes vieram destas ravinas, sem dúvida. Costumam se criar entre março e julho. A fêmea coloca de 3 a 5 ovos e os choca por uns 14 dias. Quantos dias chocam os canários? Perguntei interessada. Nisto são parecidos aos chapins azuis. Uns 14 dias e colocam de 3 a 5 ovos. Os ninhos também são parecidos. No ano passado fiz um de madeira para eles, mas não gostaram e fizeram o próprio ao lado. Talvez os chapins azuis o usem esse ano. Diferenciava as aves não somente por seus cantos, mas também por seu voo e me fazia observar. Tinha muita raiva dos falcões, porque, enquanto estão aqui, não ouvimos o canto dos canários, dizia. Os pobres se escondem para não serem engolidos por eles. Fez-me sair do jardim e caminhar até a ravina mais próxima para mostrar a variedade de ninhos. Outra manhã estávamos dando nosso passeio botânico e de repente agarrou com força ao meu braço, dizendo: quieta, quieta, não dê mais um passo. O que está acontecendo? Perguntei assustada. Ali, naquela pedra, está vendo? Veja que beleza de lagarto. Esses bichos são majestosos. Olhei para o seu rosto. Sentia-se tão orgulhoso, como se estivesse falando de um filho seu. O lagarto nos olhava com uma cabeça iridescente e a verdade é que tinha uma certa arrogância. José colocou a mão no bolso e tirou um pedaço de pão que cortou em outros menores e foi jogando para o lagarto que os comia com toda a calma, sem se assustar com nossa presença. Cada canto do jardim tinha um nome dado por José. Esse que o lagarto estava se chamava o Solário dos Lagartos, onde estava Laura, a sombra do flamboyant. O pomar de Tomás era o verdureiro. Um longo corredor sombreado por plumerias, jasmins, madressilvas e outras trepadeiras era o corredor dos perfumes. Chegamos no cercado das laranjeiras. Foi-me dizendo os nomes de todas as diferentes laranjas e tangerinas. Havia 8 ou 9. Estranhei que 3 limoeiros estivessem tão afastados e comentei. Podia chamar de cercado dos cítricos e colocar os limoeiros aqui. Não, as laranjeiras e os limoeiros nunca podem estar junto porque por baixo da terra suas raízes se casam e então as laranjas dão o fruto ácido. Chegamos a uma curva do caminho onde havia uma caverna. Uma pequena queda d'água descia da pedra que servia de teto. As paredes estavam cheias de musgo. Eu chamo aqui de a Caverna de Garoé. Sabe o que é o Garoé? Nunca ouvi esse nome, respondi esperando sua explicação. Pois uns dizem que não existiu, e outros que sim. Parece que na Ilha de Ferro, na antiguidade, existia uma árvore chamada Garoé, que de noite destilava água, que se armazenava em uma lagoa construída em sua base. Dela se abasteciam todos os habitantes da ilha. Então, um cataclismo a destruiu. Está parecendo uma lenda, falei incrédula. Não é tão raro que uma árvore dê água. Há árvores que deixam água em suas folhas e ramas. É a condensação da água na atmosfera. Que curioso! Ocorre atualmente? Sim, sim. Da Sabina da Ilha de Ferro cai água abundante. Ocorrem coisas em nossas ilhas muito curiosas. E se falamos de lendas, então, já ouviu falar de São Borondon? José, o senhor sempre me surpreende. Que santo é esse? Não é nenhum santo, respondeu rindo da minha ignorância. É uma ilha que aparece e desaparece. Pare, José, está zombando de mim. Não, por Deus, senhorita. Nunca zombaria da senhora.
Os antigos dizem que existia uma ilha que aparecia e desaparecia por capricho. Eles a temiam porque a relacionavam com os espíritos. Dizem que fica entre La Palma, Hierro e Tenerife, creio. Algumas pessoas de agora também dizem que o viram. Ao lado da minha casa há um idoso que diz ter visto uma vez. Não quis discutir a existência de São Borondon porque José parecia muito convencido. Além do mais, era uma crença misteriosa e curiosa. Seguimos nosso passeio. Onde eu mais me divertia com José era na Rosaleda. Cada rosa tinha um nome e cada roseira uma poda diferente. Era a zona mais extensa do jardim. A terra ao redor dela estava cavada e limpa de ervas. Nenhuma rosa estragada. Creio que era a zona predileta do jardineiro. Quando lhe disse isso, respondeu: na verdade, no início, era a que menos tinha vontade de cuidar por causa dos espinhos. Parecia que eu havia brigado com um gato cada vez que tinha que podar as roseiras. Foi a patroa que me fez gostar das roseiras. São as plantas mais agradecidas, dizia. Dão rosas todo o ano. Se colocá-las em uma jarra, elas duram muito mais que as outras flores. Se as presenteia, agradecem muito, e quando se cheira o seu perfume, não se pode comparar com nenhum outro. Sabe por que tem espinhos? Para se defender dos inimigos. Seja amigo delas e elas não te machucarão. A patroa era como a senhorita, gostava muito do jardim. Eu sinto muito a falta dela. Sabe qual era o seu lugar preferido? Sem esperar minha resposta, prosseguiu. O sofá, ao lado da piscina. Sentava-se ali com um livro e eu a observava muitas vezes quando não estava me vendo. Era um belo espetáculo sua figura refletida na água. Às vezes olho para o lugar e parece que a estou vendo. Imagine, e já se passaram 4 anos. Havia ficado sentimental. Eu não havia visto nenhuma fotografia dela. Somente o retrato que estava em cima da lareira do salão, pendurado na parede. Era muito bonita e elegante. Suas mãos descansavam sobre o colo e entre elas havia uma rosa. De olhar limpo e sereno, seu rosto expressava timidez. Quando vi o retrato pela primeira vez, relembrei as palavras de Sara. Era pouquinha coisa. Teve que levar Petra porque não valia para mandar nos criados. Pobrezinha, o que teria feito com uma menina como a que trouxe ao mundo? Enquanto o jardineiro continuava percorrendo o jardim, eu fazia essas reflexões. De repente, um grito estridente chegou até nós. O que foi? Perguntei assustada. As ravinas falaram ontem à noite, falou José. Um dia ruim para Laura. Como? O que quer dizer? Não ouviu ontem à noite o murmúrio das ravinas? Aqui dizemos que falam. Falam para os pescadores e lhes dizem se terão boa ou má pesca. Falam com os idosos, avisando-os que seus ossos doerão. E falam para Laura, que fica nervosa e grita por qualquer coisa, machuca a si mesma. Enfim, uma pena. Mas por que dizem que falam? Como falam? O ar empurra o som do mar que corre ao longo das ravinas e muge como uma vaca parindo. É um som triste e contínuo. Minha mãe tem pânico porque diz que quando as ravinas falam, algum mal se aproxima. Já tinha ouvido um dia desses. Quando isso acontece, fica toda arrepiada. Deixei o jardineiro com suas histórias e fui para perto de Laura. O dia estava nublado e não fazia falta a sombra do flamboyant. O que faltava era o sol. No entanto, Laura estava ali, no mesmo lugar de sempre. Tinha a carinha arranhada e a acariciei com ternura. Não seria melhor que a menina fosse para dentro? Perguntei a Yaisa que estava ao seu lado. Sem esperar a sua resposta, coloquei o meu casaco nos bracinhos nus de Laura. O dia se pôs mais fresco que o habitual e ela ficou muito fria. Empurrei sua cadeira de rodas e a levei ao abrigo do salão de convidados. Apertei suas mãos que estavam geladas. Pedi seu casaco e coloquei nela. Sentei-me ao seu lado e comecei a fazer todo tipo de ruídos para ver se algum lhe chamava a atenção. Depois, experimentei com objetos de cores vivas. Cantei-lhe uma canção argentina. Tudo era inútil. Laura só queria viver no seu mundo e não permitia que ninguém tivesse acesso a ele. Uma mosca varejeira entrou no salão e começou a zumbir ao nosso redor. Tentou pousar em mim e, ao espantá-la, o sininho do meu pingente fez barulho. O pingente que Pedro me presenteou. Ouviu-se um som límpido e melodioso como sempre, e um milagre aconteceu.
Ou era fruto de minha imaginação? Laura o escutou. Sim, tenho certeza que algo havia mudado em seu olhar. Foi tão rápido. Movi o sininho uma e outra vez. Pestanejei para não fixar tanto o olhar na menina. Ainda que não visse nada de especial em seu olhar, tinha certeza de que aquele som lhe interessava. Ah, Pedro, disse a meia voz. Se este milagre for verdadeiro, estarei agradecida pelo seu presente pelo resto da minha vida. Naquela hora, acabava de tomar uma decisão. O problema seria contar para Sara.